E aí, meu pai, ele teve câncer de estômago e ele ficou muito ruim e ele morreu. E quando meu pai morreu, eu tive uma experiência espiritual completamente diferente do que o catolicismo fala, sabe? Qual foi a experiência? O meu pai, na noite que ele morreu, eu não conseguia dormir. E aí, na hora que ele passou mal, eu dormi e eu senti como se minha alma tivesse saído de dentro de mim. Só que eu não sabia que ele estava passando mal. E aí, eu fui trabalhar com aquela angústia. E aí, a minha irmã falou assim pra mim, Bruna, o pai tá no hospital com 35 de saturação. Ele tinha câncer de estômago. Ali, eu entendi que o meu pai ia morrer. Só que eu falei assim, Deus, eu quero uma resposta. Se existe algo além disso aqui, eu quero que o meu pai morra ou às 15 horas ou às 18 horas. Eu não quero nem saber. Se ele não morrer nesse horário, pra mim, não existe mais nada. E aí, eu fiquei o dia inteiro ali, naquele processo, e quando deu 18 horas, o meu pai morreu. 18h05, a minha irmã mandou mensagem, falou, o pai foi. Falou assim, aí eu não sabia se ele tinha ido fazer algum exame da cabeça, né, que ele ia fazer, ou se ele tinha ido embora. Eu falei, foi o quê? Ela falou, ele partiu. Quando eu peguei o atestado de óbito do meu pai, tava lá 18 horas. Então, aquilo mudou totalmente a minha experiência, porque o meu pai veio me avisar o que estava acontecendo com ele. Na hora que eu consegui dormir, que eu senti minha alma saindo, foi a hora que o meu pai teve o AVC. Minha mãe falou, foi tal hora. E eu me lembro muito bem, porque eu estava acordada e foi a hora que eu acordei. Então, ali eu percebi que eu vivi uma coisa sobrenatural que era totalmente diferente do que o catolicismo falava. Porque o catolicismo é totalmente contra o espiritismo. Eles falam que não existe comunicação, né? Então, você só se comunica com Deus. Mas se você for parar para pensar, eles falam que o espiritismo não é errado porque chama os mortos. Mas os santos são pessoas humanas que morreram e quem que eles invocam? Os santos. Só que o santo pode invocar porque ele foi canonizado. Uma pessoa comum não pode. Mas é a mesma coisa, você entende? Então aí eu comecei a questionar tudo isso e eu falei, peraí, agora já entrou numa outra esfera. Então eu entrei na esfera política do fundamentalismo e entrei na parte da espiritualidade, que mexeu com a minha cabeça. Falei, não, isso que eu vivi, eu sei que é real e eu sei que o catolicismo não se enquadra nisso. Então eu falei, acabou, já estava tacando mesmo, foda-se, entendeu? Sim. E aí, mudei. E aí, fui buscar outras coisas. Eu falei, aí fiquei perdida. Eu vi a Monja Coen. Foi a primeira vez que eu comecei a ouvir pessoas de outra religião. Antes disso acontecer, e eu falava, mas eu tô gostando do que essa mulher tá falando, tá me tocando. E aí, depois eu fui buscar outros caminhos. E aí, hoje eu não tenho religião nenhuma. Eu ia te perguntar isso. Nenhuma, não. Hoje eu sou taróloga, eu leio tarô, eu gosto das coisas da espiritualidade. Mas você tem uma crença divina. Por causa da história do seu pai. Eu acredito num transcendente, numa força, numa energia. Uma física quântica. Isso, sou bem dessa linha. Vamos nesse lugar aí. Eu não consigo ser cética, não consigo. Porque eu sinto coisas, experiências. Mas o que é Deus pra você agora? Deus pra mim, Deus é tudo que tá ao nosso redor, a natureza, o céu, a terra, o mar. Pra mim, ele é uma força que nos toca, que nos une, que nos faz evoluir, sabe? Mas eu não sei definir Deus. Não sei, mas Deus pra mim ele tá em tudo e em todos. Mas eu com certeza, agora é o meu achismo assim, não sei o que eu vou mudar de opinião daqui a 2 anos e tal, mas eu tenho muita sua teoria, porque assim, isso daqui não pode ser punitivo, isso daqui não pode ser, na minha visão, tá? Sou eu, posso estar errado, você vai ficar puto, mas eu concordo com você. Sim. Acho que eu vou ficar puto. Não pode ser, não pode ser uma coisa que é uma crueldade e punitivo. Acho que isso tudo... Sim, e esse Deus é muito cruel, esse Deus que eles pegam. O do Velho Testamento, cruel. então. Sim, né? É um Deus muito, muito violento. E eu não acredito na violência como força de transformação, eu acredito no amor, eu sou contra armas. Eu sou contra armas, entendeu? Eu acho que eu acredito na evolução do ser humano, só que a evolução através do amor. Eu acredito que somos todos iguais. Acredito em construção de pontes e não de muro. Mas eu acredito real que... Isso dentro de mim, eu não consigo mudar isso dentro de mim. Eu tô falando muito dessa frase, tá? Eu vou repetir essa frase. Tudo tem a ver com o lado interno, tá? Eu já falei isso. Eu vou repetir a frase que eu falei hoje aqui em outra entrevista, que é o seguinte... A gente se foca muito no externo. A gente se foca muito no externo, no eu tenho. O que eu tenho não é eu, é o meu carro que gera pra você. Então eu tô com um carro pra te impressionar, eu tô com um emprego pra impressionar o outro. Então é tudo baseado no externo. E pra mim Deus é o interno. Essa é a minha visão. Então quando você pega um bando de gente que tá reprimida, às vezes eu também, você, a gente tem umas questões, o nosso interno tá muito ruim. E quando a gente tá com esse interno ruim, a tendência é a gente achar que o mundo inteiro tá ruim também. E não é uma verdade. Não. Então, por isso que eu acredito que a melhor construção que a gente tem é essa porra do autoconhecimento mesmo. Então, se você melhorar, quando você tá bem com você mesmo, que eu acho que isso é a grande força divina, você tá bem com o mundo. Então, parte do interno pro externo. É a minha visão de mundo, é o que eu acredito. É que eu tô falando hoje. A gente viu aquela doação que chegou no Rio Grande do Sul de sapatos. Não sei se você viu, de sapatos todo velho. Aí a pessoa falando, não dou isso aqui é humilhação. E aquilo, tipo, estourou. Mas um monte de pessoas doou coisas maravilhosas.
E isso daí não viraliza, entendeu? O mal viraliza. Mas será que o mal, ele é maior? Ele não é. Eu sou o tipo de pessoa que ando pela rua vendo as árvores floridas e falo, olha que árvore linda. Sim. Eu fico tirando flores, fotos de flores. Mas então eu prefiro olhar o mundo assim. Então, mas se você tá mal, por que você fica brava com a galera da igreja? Porque na minha visão, no meu achismo, essa galera tá muito, digamos, amarga por conta de tudo isso. Sim. Porque se você parar pra pensar, se você não tivesse aberto tua cabeça pra esse lugar, você talvez se tornaria uma dessas pessoas que você critica hoje. Mas se você não tivesse aberto. Se você fosse uma pessoa que segue o by the book lá, sim. você ia ser uma pessoa que tá falando, nossa, a Bruna é insuportável. E aí você, a sua raiva, ela ia virar pra outra pessoa. Sim. E você vai transformando, então. Então essa galera que tá comandando as pessoas, comandando a sociedade, é um bando de gente que tá amargurada. Sim, total. E assim, sabe, porque eu acho que... Não são vítimas, então? São vítimas. Só que é muito difícil. Às vezes eles pegam numa parte sua que eles te tiram do eixo, sabe? Porque assim... Eles querem seguir Jesus radical? Ok, seja radical, é seu direito, existe o livre-arbítrio. Mas não critique o outro que não quer ser radical. Isso eu concordo. É nisso que eu falo, entendeu? Que eu não aceito. Mas aí... Eu posso decidir por mim, eu não posso decidir pro outro. Por que a decisão do outro tem que estar errada? Mas, Bruna, por que as pessoas ficam putas quando o gay dança? Porque o cara não pode dançar. É uma repressão dele. Dançar? Porque ele tem uma repressão dele. Porque ele cresceu num sistema que ele olha pro gay dançando e ele fala assim... Não é que ele adoraria estar dançando, mas ele sabe que se ele faz aquilo é ruim na cabeça dele. Então ele critica pra ele não ter que fazer. Essa é a minha visão. Sim. A mulher que transa, a outra que não transa, vai ficar... É um absurdo essa mulher que transa. Sim. E no fundo não tá dizendo muito sobre ela, querer também um pouco mais de liberdade que ela não tem. Sim, mas eu acho que isso é questão de você estar condicionado a sistemas, de você já nascer dentro desses sistemas. Sim, mas o sistema te condiciona... Sim, mas se você não consegue furar essa bolha... Claro, mas o sistema te condiciona a você ter amargura. Sim, condiciona, mas aí com o autoconhecimento você vai enxergando que tudo isso precisa se transformar. Eu vivi também dentro do sistema, né? Eu acreditei na vida religiosa, eu acreditei que voto de castidade me faria santo, voto de pobreza, obediência. Você pode reparar que todo mundo que é amargurado sofre um radicalismo mental. Sim. Só que depois eu fui vendo ali que, tipo assim, gente, isso aqui não faz sentido pra mim, sabe? E nem eram os votos, na verdade era a questão da hipocrisia que eu via ao meu redor. Não foi os votos que me fez sair do convento, não tinha problema com isso. Foi a hipocrisia. Mas assim, eu acho que você tem direito de ser radical. Quer ser radical? Quer seguir Jesus radicalmente, do jeito que você acha? É seu direito também. Como eu tenho o direito de não seguir. O que me deixa puta é ficar apontando o dedo falando isso é certo, isso é errado. Isso eu não consigo aceitar. Fundamentalismo. Isso. Ah, você tá errado, ah, você vai pro inferno, ah, você é isso. Sendo que o inferno foi criado pela igreja. Por que não vai estudar a história da igreja? Eu lembro que no convento, na hora do almoço, a gente tinha que ler livro. Ficava uma pessoa lendo, a gente comia em silêncio, a gente tinha que escutar a leitura de um livro. E um dos livros que eles liam era dos Padres do Deserto. E tinha uma leitura lá que o padre do deserto queria ser santo, então ele estava com um ferimento e ele deixou os bichos comer a pele dele, a ferida dele, para que ele se tornasse santo. Aí eu falava assim, gente, mas isso aí te leva à santidade, seu corpo não é santo, não diz que você é templo do Espírito Santo, como que você vai deixar o bicho comer seu corpo? Ou tinha lá um outro lá santo, que quando nasceu não bebeu o leite materno da mãe, porque não podia sugar o seio da mãe. Eu falei assim, aonde que tá o pecado de você beber o leite materno da mãe? Então assim, eram umas coisas que ali dentro, eu pensava, meu Deus, isso é um absurdo. Sim. Né? Mas a maioria das pessoas nem tem conhecimento disso, da doutrina, do dogma. Então essas pessoas que são mais simples, que estão rezando o terço, que estão indo à missa, fazendo novena, de verdade, eu acredito na fé delas. Eu acredito na pureza delas, porque elas não sabem da verdade. Agora existe uma instituição de poder, que é uma realeza, né? Eu sempre falo, o Papa é o rei, os cardeais são os príncipes, aí tem os lords, cada hierarquia, e nós, que somos os comuns, a gente é os plebeus. Aí a gente fica lá batendo palminha pra eles no altar, reverenciando eles no altar. Mas você acha que toda igreja é assim? O sistema da igreja é assim, então toda a igreja é assim. Agora, como a pessoa vive a fé dela, aí é algo particular, né? Então, se ela acredita ela vai na novena só pra dela, rezar e isso é real, é ela e Deus, da forma como ela enxerga Deus. Mas ela tá condicionada a esse sistema. Só que eu não posso julgá-la sob esse sistema, porque ela não faz parte disso, ela tá meio que à parte disso.